Hoje a gente vai desvendar um mistério histórico simplesmente fascinante. Um evento que literalmente alterou o tempo para o mundo inteiro, mas cuja história incrível, essa pouca gente conhece. Imagina só, acordar e descobrir que não é o dia seguinte, mas sim 10 dias no futuro. Aniversários, compromissos, contratos, tudo teria dado um salto. Parece coisa de ficção científica, né? Mas para milhões de pessoas, isso realmente aconteceu. E tá aqui a prova. Em 1582, em países como Itália, Espanha e Portugal, o dia seguinte a 4 de outubro não foi 5 de outubro, foi 15 de outubro. 10 dias foram literalmente apagados do calendário. Mas por quê? Como é que isso foi possível? Então, para começar, vamos entender o que rolou naquele mês de outubro. Isso não foi um acidente cósmico nem um erro de impressão, não. Foi uma decisão totalmente deliberada. A ordem veio de cima, diretamente do Papa Gregório XIII. Ele publicou um decreto, a tal Bula Papal Intergravíssimas, para corrigir um problema que vinha se acumulando há séculos. A decisão, claro, foi bem confusa para a população na época, mas era super necessária para consertar um erro muito antigo. Para a gente achar a origem desse problema todo, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para a época do Império Romano e de um dos nomes mais famosos da história, Júlio César. Lá em 46 a.C., o César introduziu o calendário juliano. E olha, para a época foi uma verdadeira revolução. Ele se baseou nos conselhos de astrônomos e criou um sistema que parecia quase perfeito para alinhar o nosso calendário com o ano solar. Só que o sistema do César tinha uma falha, pequenininha, mas crucial. Ele partia do princípio que um ano tinha exatamente 365 dias e um quarto, ou 365,25. O problema é que o tempo real que a Terra leva para dar a volta no Sol é um tiquinho menor que isso. Essa pequena diferença, de mais ou menos 11 minutos por ano, parece insignificante, né? É como um relógio que adianta alguns segundos todo dia. No começo ninguém percebe, mas com o passar dos séculos, o erro se acumula. O efeito foi uma verdadeira bola de neve. Mais de 1.600 anos depois de César, aqueles 11 minutinhos anuais se transformaram num atraso de quase 10 dias. O calendário que todo mundo usava e as estações do ano estavam completamente fora de sincronia. Então, o ponto crucial é este. O problema virou uma crise teológica. A data da Páscoa, uma das celebrações mais importantes do cristianismo, depende do equinócio da primavera. Com o calendário tão defasado, a celebração estava se afastando cada vez mais do evento astronômico real. Era preciso agir. E aí que entra a solução. O Papa Gregório XIII reuniu uma comissão com os melhores matemáticos e astrônomos da época para criar um plano definitivo para resolver essa bagunça. A solução foi genial e dividida em duas partes. Primeiro, o salto radical, pulando os 10 dias para corrigir o erro acumulado de uma vez. E segundo, uma nova regra para os anos bissextos, muito mais precisa, que evita que o problema aconteça de novo. É essa regra que a gente usa até hoje. Mas a adoção não foi imediata para todo mundo. Países católicos como Itália e Espanha mudaram na hora, em 1582. Já as nações protestantes, como a Grã-Bretanha, resistiram por quase 200 anos. Elas viam a mudança como uma imposição católica e só fizeram a transição em 1752. Agora que a gente já entendeu essa correção toda, vamos explorar um fato fascinante. O nosso calendário moderno ainda carrega fósseis do seu passado romano, especialmente nos nomes dos meses. Acredite se quiser, a primeira versão do calendário romano não tinha 12 meses, mas só 10. E o ano não começava em janeiro, começava em março, com a chegada da primavera no hemisfério norte. E só isso já explica muita, mas muita coisa. Olha só que interessante. Setembro, o nosso nono mês, vem de septim, que em latim significa 7. Outubro, o 10º mês, vem de octo, 8. Novembro, de novem, 9. E dezembro, de décem, 10. Os nomes estão perfeitamente corretos se a contagem começar em março. Janeiro e fevereiro? Esses foram adicionados só depois. E a história não para por aí. O quinto mês original, que se chamava Quintilis, foi renomeado para julho em homenagem a ninguém menos que Júlio César. E o seu sucessor, o imperador Augusto, claro, fez o mesmo com o sexto mês, Sextilis, que se tornou agosto. 2 dos nossos meses são basicamente monumentos a líderes romanos. Bom, agora vamos dar um salto direto para o presente para desvendar um mito que vive circulando na internet e entender a verdadeira matemática por trás do nosso calendário. É bem provável que uma mensagem parecida com esta já tenha aparecido por aí.
Ela diz que um mês com uma combinação específica de dias da semana é um evento raríssimo, que só acontece uma vez a cada 823 anos e que, supostamente, traz sorte ou dinheiro. Pois é, mas como a gente viu com a história do calendário, a realidade geralmente é baseada em matemática, não em lendas. A verdade por trás desses padrões é, na verdade, muito mais simples e elegante. E a chave é este número aqui, 14. Não existem infinitas variações de calendários. Na prática, só existem 14 tipos de calendários anuais possíveis em todo o sistema gregoriano. A lógica é bem simples. Pensa comigo. Um ano comum pode começar num domingo, numa segunda, terça, até sábado. São 7 possibilidades. Um ano bissexto também pode começar em qualquer um dos 7 dias da semana. 7 mais 7 é igual a 14. É só isso. Esses 14 calendários se repetem em um ciclo. Portanto, aquela história de 823 anos é só um mito. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. A história do calendário gregoriano nos ensina que sistemas que parecem perfeitos e imutáveis podem ter falhas minúsculas, quase invisíveis, que crescem com o tempo até se tornarem problemas gigantescos. E aí fica a pergunta, né? Em quais outros sistemas que a gente confia hoje em dia, seja na tecnologia, nas finanças ou na ciência, podem estar se acumulando os seus próprios 11 minutos de erro só esperando para serem descobertos?